estude hoje. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, meu Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando novos conhecimentos e formas de aplicar isso no nosso dia a dia. Que possamos aqui juntos, meu Pai, aprender cada vez mais, para que amanhã possa ser um novo dia, de renovação de atitudes, de melhores comportamentos, nos aproximando cada vez mais de Ti. Abençoe esse nosso momento, meu Pai, todos os nossos colegas que estão trabalhando por aí, em Teu nome, em prol dos nossos irmãos. Que assim seja. Vamos lá. Então, vamos continuar, né? A última discussão nossa foi a respeito do porque que não tinha crianças, né, no plano espiritual, no umbral espiritual, no plano espiritual não, no umbral, né? E aí até eu citei, né, que no livro Entre a Terra e o Céu existe colônia só de crianças, e no livro Voltei, de Irmão Jacó, ele relata a colônia em que a filha dele é professora de crianças, né? Então, a pesquisa que eu tinha feito é que o espírito, assim que desencarna como criança, ele retoma a condição de adulto, e aí, dependendo do nível de desequilíbrio dele, ele vai para o umbral, ou ele, no caso, igual do Júlio, né? Ele é recolhido numa colônia específica porque já estavam preparando a próxima reencarnação dele, ou seja, não fazia sentido, né, uma criança perambular no umbral, sendo que ela já ia ser preparada para uma nova encarnação. Algum de vocês fez alguma consideração a esse respeito essa semana? Alguém estudou a respeito? Não? Senão a gente vai ficar eternamente nesse assunto e não vai passar para frente. Bom, esse assunto do não havia ali crianças, né, que o André Luiz ele comenta, porque o padre Hipólito fez uma preleção, né, para as pessoas, para os espíritos ali. E assim, a preleção dele foi recebida de forma muito diferente por vários espíritos ali. Então, alguns começaram a sentir aquele fio de esperança, outros começaram a ficar mais calmos, e outros viram que ele teve um efeito sobre esses espíritos, e aí resolveram fazer uma baderna e começaram a gritar, fazer uma algazarra absurda, né? E eles foram começar a intimidar, tipo assim, na hora que eles perceberam, os verdugos perceberam que os espíritos ali estavam começando a se abrir para uma nova forma de pensar, eles, como diz, caíram matando em cima deles, né? Do tipo... Aí, e foram muito agressivos com esses espíritos que estavam demonstrando algum tipo de interesse na fala do padre Hipólito, né? E aí eles começaram a atacar mesmo, né? Agredir e foram, como diz, bastante hostis com esses espíritos, né? Aí o André Luiz perguntou, né, por que o padre Hipólito não revidava esses ataques deles, né? Sendo que eles tinham muito mais recursos à disposição para reprimir esses ataques, né? Eles tinham muito mais condições de reprimir esse ataque. Por que eles não faziam nada, né? Eles dava se entender, né? Aí o Jerônimo explica que ninguém auxilia pela irritação pessoal, pela crítica, e que é necessário calma e paciência. Não se pode duelar verbalmente, nem usar de violência para não perder a oportunidade de praticar o bem, exemplificando, informando e edificando. Então, como que eu quero convencer qualquer um se eu mesmo não pratico, né? Então, se eu for reativo nesse sentido, né, de reagir sempre da mesma forma, me agrediu, eu vou agredir de volta, me atacou, eu vou revidar, eu vou contra-atacar, né? Que isso é típico do homem velho que existe em nós ainda, né? Então, a gente tem que acabar com esse homem velho que existe, que é tão reativo, que é tão toma lá da cá, que ele falou ali. Então, ele fala assim, ninguém auxilia pela irritação pessoal, pela crítica, e é necessário calma e paciência, porque
para não perder a oportunidade de praticar o bem, exemplificando, informando, edificando. Como é que você vai exemplificar se você está sendo agressivo, ou reativo, ou raivoso, ou irritado? Como é que você vai informar quem quer que seja se você já está no modo ataque, vamos dizer assim, no modo de hostil, né, vamos dizer assim. E aí, como é que você vai criar no outro qualquer tipo de vínculo, né, qualquer tipo de despertar no outro, qualquer coisa, se você mesmo não despertou em você, né? Então, a melhor forma de educar é pelo próprio exemplo, né? E aí ele fala que todos necessitam de amparo e compaixão, respeitar o ritmo e o tempo de cada um. Todo mundo precisa, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, né? Se eu já resolvi uma coisa na minha cabeça, o outro tem que se virar para resolver também, porque eu não tenho paciência de esperar o tempo dele, eu não tenho paciência de esperar o ritmo dele, né? Então, a gente tem que ter tolerância, tem que respeitar o ritmo de cada um, né? Então, assim, a exemplo do mestre, devemos ter tolerância, paciência, espírito de amizade, sem represálias individuais, né? É aquela coisa do reativo, né? De dar na mesma moeda, né? Não é assim. E aqui, o sofrimento e o desespero é que nos fazem combater o bem. Então, se aqueles espíritos estavam ali sendo hostis com os que estavam começando a despertar, foi mal, peraí, só um minutinho. Começando a despertar a escuta ali na fala do padre Hipólito, né? Eles já eram desesperados, eles já estavam em sofrimento, né? Já são espíritos em sofrimento. Eles não estão ali só porque eu gosto de fazer o mal. Não, já é um espírito sofredor. Obrigada. Pode falar, Sérgio. Aline, essa primeira parte que você falou aí, como é que eu posso fazer algo que eu ainda não tenho, né? Por isso que aquele conhece-te a ti mesmo é tão importante, né? Então, assim, eu acho que o primeiro objetivo nosso aqui na Terra é nos conhecer, né? E através desse conhecimento poder distribuir, né? Que moral que eu tenho para exigir do outro se eu não conquistei para mim? E olha, e se eu conquistei para mim, eu não posso exigir do outro, eu tenho que respeitar o tempo do outro. Então, de qualquer forma, é compaixão e paciência e tolerância, né? Não, bem, tá. Alguém quer mais comentar? Então, eles estavam ali já em sofrimento e desespero. Daci quer falar. Ah, tá. Pode falar, Daci. O microfone está fechado, Daci. Ô, Estela, baixa a mão, que a sua mão está levantada ainda. O microfone está fechado, Daci. Aí. Agora ela fechou de novo. Deixa eu... Aí. Agora abriu. Não, Gente, eu não estou ouvindo nada. Agora nós estamos te escutando. Eu estou te ouvindo. Tá todo mundo te ouvindo. Aumenta o volume do seu celular, Patrícia. Ouvindo? Pode falar, Daci. Então, Aline, o interessante nessa hora que a gente está no aprendizado é uma coisa prática que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que é a gente pedir paciência, por exemplo. Aí eu vou e peço paciência. Aí eu ganho a paciência, eu começo a perceber as coisas e ver melhor. Aí que vai vir um motivo para eu ter paciência. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa e depois vem a prova para ver se a gente aprendeu. Ah, com certeza. Não é? Com certeza. E aí, nessa hora, muitas vezes a gente acha que a gente já aprendeu. A gente fala, nossa, mas eu sou tão paciente. Mas olha o jeito que eu falei. Quer dizer, eu não sou tão paciente. A gente é paciente até na hora que pisam no calo da gente, que a gente é contrariado, que a gente é, de alguma forma, vamos dizer assim, chamado a atenção, criticado, a gente aí, o pau quebra. A gente é muito paciente, está tudo certo, está tudo bonzinho, tudo legal, a gente tem uma paciência enorme, né? A gente acha que tem, mas não é bem assim, não, né? E aí, na hora do vamos ver, na hora da prova, para saber se você aprendeu, na verdade, você ainda precisa repetir aquela matéria, né? Isso, exatamente.
Aí ele falou também o seguinte, né? Que os vínculos entre as vítimas, e botando vítimas e algozes, existem por razões que desconhecemos, mas que não podemos ignorar que existem. Então, por mais que a gente ache, se compadeça, né, de alguma suposta vítima, né, de alguém que está sofrendo algum tipo de perseguição, que está sofrendo algum tipo de ataque, a gente tem que entender que ali existem vínculos que já estão, já foram criados, a gente já se perdeu nos milênios, às vezes, né? E a gente até está falando isso, né, Vicente, hoje, né, que a gente tem coisas ali de pessoas e vínculos de pessoas que a gente tem contato, que estão sendo resgatados e ao longo de eras, e a gente acha que, só porque fulano, igual, por exemplo, lá no Citrolândia, né, que tem pessoas lá no Citrolândia que não fazem hoje parte da minha vida familiar, nem do meu círculo de amigos, nem do meu círculo de trabalho, que eles não têm vínculo comigo, muito pelo contrário. Em algum momento eles tiveram vínculo lá para trás, eles podem ter sido filhos, irmãos, pais nossos, de alguma encarnação lá atrás, né? Mas isso foi se degradando de alguma forma, que esse vínculo foi, como é que eu vou dizer? Ele foi afastado, né? Porque a gente não é tão próximo deles, igual a gente é dos nossos parentes mais consanguíneos, os vizinhos, as parentes mais próximas, as pessoas que a gente convive mais. Mas que isso não quer dizer que não há vínculo. Sempre há vínculo, sim. E se a gente está lá, por alguma razão, existe de a gente estar lá. Alguém quer falar ou você falou? Isabel quer falar. Não, é só um minutinho, não é nem sobre isso, não. É porque o Mauro e a Sandra não estão conseguindo entrar. Se puder mandar, às vezes, manda o mesmo link? Ou tem como mandar daí? É o mesmo link que eu mando para eles aqui. Posso mandar. Pode continuar que eu estou mandando para eles. Tá? E aí, voltando à questão lá, né, dos espíritos que estavam lá naquela região de trevas, né? Alguns estavam em sofrimento, mas já estavam começando a ter abertura, já começaram a suplicar por ajuda, né? E, quer ver? Tá. Aí uma velhinha começou a suplicar, né? E aí encorajou um monte de gente, um monte de espírito a começar a suplicar também, né? E aí ele fala assim, que além dessa senhora, que ele faz que eram espíritos de diversos credos religiosos, e inclusive de espiritistas, né? De espíritas, né? E uma delas que estava lá reconheceu seu relaxamento espiritual, ou seja, conheceu a doutrina espírita, conhece mais sobre o plano espiritual do que a maioria das religiões, e por uma razão dela mesma, ela relaxou e não se trabalhou e achou que estava garantida, como nós todos achamos, né? A gente acha que só porque a gente frequenta centro espírita, bate ponto em centro espírita, a gente já está ali com os homens e pronto, né? Não é assim, né? E se a gente não se trabalhar, não se esforçar para melhorar, para evoluir, né? E a gente deixar o barco correr solto mesmo, igual aconteceu com essa pessoa aqui, né? Que reconheceu que ela foi relaxada espiritualmente, que ela não fez por onde, né? Nós vamos parar no mesmo lugar também, né? E aí, o fato da velhinha ter feito uma súplica e de repente pulou mais um, quando veio um monte de apelo começou a brotar ali, né? E aí os tarefeiros do bem acenderam de novo a luz e iluminaram a noite ali, né? De novo. Quer dizer, chamando, né? E vendo quem realmente estava querendo ser ajudado, né? E aí aconteceu, os verdugos que estavam lá começaram a açoitar, né? A multidão e agredir de verdade a multidão, e aí muitos se debandaram, né? E aí falou que alguns suportaram os golpes e se mantiveram firmes de propósito. Olha a diferença entre eu suplicar e o menor problema que eu tiver, eu desistir, e eu, apesar dos golpes, apesar das agressões, eu me manter firme e querer aquilo de verdade, né? Então, quantas coisas na vida a gente só quer da boca para fora,
E a gente realmente, na hora que tem que enfrentar qualquer obstáculo, qualquer desafio, qualquer dificuldade, a gente se intimida, fica, não, tá difícil, não, posso, mas tá muito difícil, acordar cedo no domingo é muito difícil, pois é, vem cá todo dia, vim na reunião terça, é difícil. A gente vai colocando, né? Tudo, a gente vai dando desculpas para si mesmo, né? E aí, não, porque fulano me agrediu, então eu não vou, né? No caso aqui, né? E aí, alguns deles não, ficaram lá, né? Inventaram o espancamento e mantiveram firme. Quer dizer, aí você vê quem realmente está querendo, né? Está querendo sair dali, né? Aí, nesse momento, o André se desequilibrou novamente mentalmente e a Zenóbia deu aquela chamada de atenção. E ela usa uma frase muito bacana. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Então, olha uma coisa para a gente pensar. Isabel, você quer falar? É que você está com a mão levantada, né? Então, se a pessoa que... Aline, mas completa a frase aí, porque ela é muito importante. Deixa eu pegar no livro, porque esse aqui é do meu resumo. Aqui, ó. André, extingue a sua vibração de cólera injusta. Porque o André, quando viu toda aquela confusão, ele ficou puto, né? E ele teve raiva daquele pessoal que estava ali gritando. Sim, ele ficou revoltado com ele. Aí ela falou assim, olha, aí que ele dá a sequência, né? Extingue sua vibração de cólera e aí fala, ninguém auxilia por intermédio da irritação. Exatamente. É porque eu tinha falado isso um pouco antes. Então ele fala que ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Ou seja, se eu me conservo num ambiente de treva, na escuridão, na ignorância, é porque eu estou me conservando. Ninguém está me fazendo ficar lá. Sou eu que estou lá porque a minha condição é aquela. Então, se a partir do momento que eu começar a melhorar, eu mesmo rompo o que me prende ali, né? Então, e aí ela usa para chamar a atenção do André, ela fala assim, o Cristo não desceu da cruz para revidar, né? Tipo assim, imagina se Cristo tivesse, porque recebeu tanta agressão, descido da cruz, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia ter feito muito mais. Ellen, só fazer uma pergunta aqui para todos. Isso aí teria a ver com livre-arbítrio, por exemplo? Porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, igual você comentou aí, né? Respeitar, por exemplo, o tempo do outro. A irritação se dá porque a gente não respeita o livre-arbítrio do outro. É porque a gente tem um entendimento, né, de que alguns são coitadinhos, que eles estão ali injustamente, e a gente se compadece, e a gente acha injusto pela nossa visão muito humana ainda, muito materialista, do que é justo e do que não é justo. Né? A gente tem uma visão muito tacanha do que realmente está rolando ali. Se a gente enxergasse como a espiritualidade maior enxerga, a gente ia ver que está tudo certo. Porque, igual ele falou, ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Entendeu? Ele está ali porque, de alguma forma, a condição dele mantém ele ali. Mas, a partir do momento que ele tem o livre-arbítrio também de mudar, ele vai romper essa vibração, essa sintonia e vai sair dali. Entendeu? Eu tive que pensar nisso pelo seguinte, por exemplo, que às vezes o livre-arbítrio é uma lei, né? É uma lei divina. Aí eu fiquei pensando essa semana, começou a me dar um insight, por isso que eu estou perguntando. Por exemplo, será que o livre-arbítrio não seria a condição? Por exemplo, Jesus, ele abriu mão de tudo e só fazia o que Deus queria, digamos assim. Fazia a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, será que para a gente evoluir, a gente também não tem que fazer isso? Abrir mão de tudo? E isso é mudar a vibração, isso é optar por evoluir. Você fazer a vontade de Deus já é uma opção por evoluir, já é uma opção por ir para frente, entendeu? Pois é, a gente tem que abrir a mão de tal forma para fazer a vontade de Deus. Renunciar a si mesmo. O dia que a gente conseguir abrir mão de tudo para fazer aquilo que Deus quer, digamos assim, acho que aí a gente vai tornar o Espírito puro. Seria isso, Vicente? Na realidade, quando a gente sai do mundo espiritual, a gente sai com um programa, é um projeto mesmo. Quando a gente está estudando, a gente vê que você tem os engenheiros
Até num capítulo lá do Sigismundo, naquele livro que nós estudamos, né, nos Missionários, eles falam quando o André Luiz entra dentro de uma sala e vê aquele monte de protótipo físico, né, esquelético das pessoas que iriam reencarnar com a perna menor, a perna maior, e ele fica falando, mas o que é isso aqui? Ele fala assim, não, as projeções para as reencarnações já são feitas em laboratório. Nós temos os chamados engenheiros sidérios, e que eles têm a função de... Então, você vem com toda uma projeção reencarnatória. Até as reencarnações compulsórias, elas têm uma projeção. Só que aí é o seguinte, você tem que ter a liberdade para você, né, para você poder desenvolver e crescer. Então, dentro daquela lei de probabilidade, você tem a probabilidade num percentual de não cumprir nada daquilo que estava programado para você. No livro dos Mensageiros, eles relatam que praticamente 98% dos médiuns que vêm para a Terra para exercer a mediunidade faliram. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é tipo assim, Vicente, é um negócio que é interessante, eu fiquei pensando nisso, né? Você tem falado muito a gente raciocinar, às vezes, nas entrelinhas das coisas. Essa questão do livre-arbítrio. A gente, tipo assim, eu tenho livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser, para eu fazer as minhas escolhas. Beleza. Mas a escolha mais correta é seguir a vontade de Deus. Para seguir a vontade de Deus significa abrir mão de mim mesmo. Pelo menos é isso que eu entendi no Evangelho. Não é abrir mão de você, não. 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 Qual que é o roteiro que nós temos para viver na Terra, viver bem? É o Evangelho de Jesus. O roteiro é o Evangelho. Você não precisa de religião nenhuma. Dizia Gandhi, bastava as bem-aventuranças do Cristo para você ter uma vida correta. Não, eu acho que o William está entendendo abrir mão de si mesmo como sentido de abrir mão da própria individualidade. Não é. Não é abrir mão do individualismo e do egoísmo. É a minha maneira, é o meu jeito, o jeito que eu entendo, que a nossa visão é muito, muito inferior ainda, né? A gente não tem alcance do que é realmente a vontade de Deus ainda não. A gente não tem a menor ideia. A gente tem uma noção pelo Evangelho. Mas não é deixar de ser eu, não é eu vou me aprimorar, vou pelo meu esforço diminuir os meus defeitos, os meus vícios e adquirir virtudes. E aí, já automaticamente, eu já estou fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus, quando está na cruz, né, ele fala assim, né, faça a vontade de meu Pai. Tipo assim, por ele não queria estar ali, mas que é a programação de Deus e ele estava lá cumprindo a vontade de Deus. Entendeu? Jesus é uma situação até diferente. Sim. Tem situações que ele fala assim, eu e meu Pai somos um. Mas a questão de Jesus é o seguinte, que Jesus tinha uma missão. Olha que interessante. Quando os homens, quando os hebreus conheceram a lei mosaica, vamos assim dizer, né? Até então eles também tinham a adoração dos seus deuses, porque eles estavam todos no Egito, e o Egito tinha todo aquele processo de adoração. Quando Moisés começou a ter as visões, né? As visões mediúnicas, porque Moisés começou a ter visões mediúnicas, tá certo? A ideia da implantação do Deus único, isso tudo veio de Moisés. E Moisés estava ligado à classe nobre, apesar dele não ser nobre. Mas ele foi adotado lá por uma mulher que era nobre, né? Uma esposa de um faraó lá e tudo mais. Mas aí o que acontece? Depois disso ele vem e implanta. E o povo hebreu, que era um povo que tinha todas essa forma de ver as coisas e de viver. Então, com a vinda de Jesus, ele criou o quê? Ele criou um manual de viver bem. Na realidade, o Evangelho, ele não tem nada a ver com religião. Porque se ele tivesse alguma coisa a ver com religião, Jesus tinha implantado uma religião na Terra. Jesus não implanta religião nenhuma na Terra. Evangelho é roteiro de vida. Entendeu? E é um roteiro tão interessante que ele não envelhece. Esse é o detalhe. Falar, Patrícia. A gente, quem está com a mão levantada e já falou, abaixa a mão ali para a gente poder não ficar interrompendo à toa.
aí é tão complicado, sabe? Porque eu acho assim, por mais que a gente se esforce, né, de um lado assim, por exemplo, eu me esforço por ser uma criatura que siga um roteiro de Cristo, de amor, de solidariedade. Eu não tenho conceito nenhum, graças a Deus, né? Uma série de coisas. Mas hoje, por exemplo, eu estava vendo na televisão um assaltante que sequestrou um estudante dentro do carro e depois, num tiroteio com a polícia, esse assaltante foi morto. Primeira coisa que eu pensei, que bom. Sabe? Aí, depois eu levar aquele susto com meu próprio pensamento e tentar remendar essa história, porque é um remendo, né? Porque o meu sentimento verdadeiro foi esse, na hora que eu falei assim, que bom, né? Então eu fico pensando assim, putz grila, o que fazer? Mas é questão que a gente está sempre em constante aprimoramento. A gente a gente está num nível evolutivo ainda que a gente não dá conta de tudo ainda não. A gente tem um longo caminho pela frente. Então, mas só de você ter percebido a tempo já foi uma mudança, porque antigamente a gente não percebe. Não tinha nem percebido, entendeu? Quer falar, Isabel? Não? Ela não consegue abaixar a mão, não é isso? Eu já baixei aqui, para mim tá baixada. Eu não estou entendendo por quê. Vocês conseguem baixar aí? Não, né? Não. Vai ficar com o braço duro, hein? Por isso que o braço dói. É da câimbra. A da Rita querendo falar. Aí, ó, tô clicando e nada de abaixar. Tá bom. Olha lá. Quer falar, Daci? Então desbloqueia aí, está no mudo. Acho que esse pessoal tá ruim do dedo aí, viu? Hoje está devagar demais da conta. Vamos lá. Então, o Williker, fazer a vontade de Deus, né, a gente... Foi uma coisa criada. Deus foi criado na religião um velhinho, bonzinho e mau, e que castigava ou abençoava os filhos, né? Então, dentro desse contexto, a gente fazer a vontade de Deus, né? O que é, né? Fazer a vontade de Deus. Qual que é o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse mandamento, você está fazendo a vontade. Então, dentro disso, a vontade de Deus é que você cresça, é que você seja feliz e que você chegue a Ele, né? Que você vai evoluindo até chegar num ponto de ser um criador com mais facilidade. Porque a gente é criador, a gente só não consegue colocar em prática. E aí é isso. Fazer a vontade de Deus é seguir o planejamento da sua encarnação. Porque foi isso que você combinou com ele. E ele programou isso com você com todo o amor, com toda a dedicação. Então, ele foi... Daci, então, isso é vontade de Deus. Dentro do que você está falando, a vontade de Deus é respeito às suas leis. A partir do momento em que nós respeitamos as leis divinas, e é tão interessante que todas as vezes que você desrespeita essas leis, vem as consequências. Então, na realidade, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, e que ele faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Qual que é a vontade? É o amor. É o amor. É o respeito às leis. Não tem como você amar sem respeitar. Não tem como você amar sem ser paciente, tolerante, até porque, se você vê lá a passagem de Paulo, né? Quando ele fala do amor, o amor é tolerante, né? Então, a gente precisa realmente de seguir isso. Você não precisa de abster-se de viver em família para ser um servidor do Cristo. Olha que interessante. O próprio Jesus, quando ele esteve na Terra,
e que ele chamou aquele pessoal todo para trabalhar com ele, né, que foram escolhidos anteriormente, o que acontece? Jesus tinha pleno conhecimento de que grande parte daqueles homens não tinham comprometimento com esposas, tá certo? Mas quem tinha, isso era respeitado, porque a ideia de abandonar tudo e seguir, quando ele fala de abandono, ele está falando de abandonar os compromissos que você criou, os vínculos que você criou familiar, não. Ele está falando aí de abandonar. Abandonar é aquilo que você acumulou, que é negativo e que está pesando sua vida, e que não deixa você caminhar. Essa é a ideia. E o interessante, Vicente, é que eles pintaram, né, um Jesus ela não mostra um Jesus feliz, um Jesus alegre, um Jesus... Ele era o cara, a pessoa. Ele chegava e não era só... Ele viveu intensamente, foi feliz. No tempo, com obrigação, ele cumpriu tudo certinho. Mas o lado feliz, o lado alegre, o lado compartilhado, dele, né? Ficou meio. Sua mensagem está mascando muito, Cacilda. A sua voz está falhando muito, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Tá. Fala mais perto do telefone. Tá. Só para me parar de falar, Patrícia, sabe o que é que eu penso quando acontece isso? É para você fazer uma oração para ele, para a pessoa, entendeu? Você teve um pensamento ruim, aí agora você vai fazer uma oração e pedir para o amparador espiritual ajudar ele. Não, eu fiz imediatamente. Na hora que eu pensei, aí eu falei, coitado, né? O que ele não vai ter que enfrentar agora, né? Que Deus dê a mão para ele. Derramar o seu amor em cima dele. É isso. Aí, continuando então, a Zenobia fala, né, que a gente tem que permanecer na tarefa consoladora e educativa, que o serviço de punição dos culpados virá de mais alto, ou seja, nós não temos cacique para culpar e punir ninguém, não. Quem que a gente acha que a gente é para ficar apontando o dedo na cara dos outros e achando que o outro é pior que a gente, né? Então, tipo assim, deixa para quem é peixe grande fazer qualquer coisa a respeito e com certeza eles vão fazer de uma forma muito mais amorosa essa reprimenda, né? Esse reajuste, né? Desses espíritos, né? Aí os socorristas se puseram ao trabalho, né? E aí os verdugos reagiram de forma lançando faixas luminosas de sal... Como é que é? Peraí. Aí toda fala que eles tinham, né? Qualquer tipo de atitude que eles tinham tinha uma represália dos espíritos dos verdugos, né? E aí a Zenobia pega e pede para lançar a faixa luminosa de salvação para retirada do maior número de sofredores possível ali. E aí o que houve um quiprocó daqueles, né? Porque aí a agressão dos verdugos ficou mais intensa e quanto mais tentava puxar, salvar mais espíritos ali que estavam querendo se salvar, mais a coisa foi ficando, como disse, acalorada. E aí a coisa tomou uma proporção que tipo assim, a violência ficou insustentável, né? Aí a irmã Zenobia ordenou que se recolhesse material, né, do salvamento, né? E utilizando um amplificador de voz, falou na direção do abismo, né? E aí consolou os sofredores de que não estavam abandonados, mas que dentro das condições que eles estavam limitados, mas que o fogo consumidor seria trazido na região por Fabiano. Então, ela já deixou ali, já plantou uma esperança para quem estava ali querendo se salvar, mas não estava conseguindo, né? De que eles não estavam abandonando, que apesar do recuo, eles não estavam desistindo, né?
e que depois viria o fogo purificador ali, na consumidora ali para o Fabiano, né? E aí, eu acho que deu como é que fala? Um balde de água fria, né? E o silêncio se fez, né? E aí ela fala assim, não se luta com a ignorância, ignorância com ignorância e violência, sim com o amor e o bem. Todos os espíritos endurecidos no mal terão sua colheita amarga. Já estão vencidos e perseguidos e torturados pela própria insensatez, rebeldia. Ou seja, a própria condição deles já era de sofrimento, já era uma punição, né? Amanhã vem a tempestade renovadora, mas ninguém será recolhido só porque implore, mas sim pela sincera renovação. E essa é a senha de acesso ao asilo de Fabiano. Então, que não adiantava, igual eu falei, não adiantava pedir ajuda se qualquer motivinho, qualquer coisa que acontecesse ali, eu usasse de desculpa para não continuar, né, na meu intento. Então, você tem que mostrar realmente que você quer de verdade, né, ser salvo ali, né? E aí essa renovação é que energeticamente é a senha, né, de entrar no asilo de Fabiano, né? Porque não tem como esconder a sua condição energética, né? Então ela vai te denunciar. Então é a senha que você vai ter para entrar ou não, né? E a Zenobia pede aos sofredores que suportem mais algumas horas e que ordem para que não falte que orem para que não falte energias interiores. Então, naquele momento entre que eles cessaram a ajuda, mas vão aguardar o período até o fogo renovador vir, né? Que era para eles intensificarem, né, a prece e orar para poder as energias interiores continuarem firmes do propósito de querer ser salvos, né? E ela fez uma prece por eles. Aí eles apagaram, os mensageiros do bem apagaram as luzes, né? E o André ficou triste, mas reconheceu que também era falho, né? Reconhecendo a grandeza e o sacrifício do Cristo, né? Então, é o que dá para ser feito, né? Mas só ali nessa fala da Zenóbia de colocar esperança, assim, ali você já começa, né, a semear a esperança. O trabalho não foi perdido, né? Tem sempre o que plantou ali, em termos do que foi falado pelo padre Hipólito, pelo que a Zenóbia falou, pela ação deles, já marcou aqueles espíritos ali, para eles poderem reagirem e persistirem na vontade de sair de lá. E aí, eles deram, com a fala do padre Hipólito e da Zenóbia, eles tiveram elementos ali para começar a mudar o padrão vibratório, começar a mudar a maneira de pensar e de sentir. E aí o padrão vibratório muda, e aí realmente tem uma possibilidade ali de tirar eles dali, né, de ser resgatado. Então é isso. Conseguimos finalizar esse capítulo. Alguém tem mais uma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Quer falar, gente? Quer comentar alguma coisa aí, Darcy? É do fogo. A única coisa que eu gostaria de comentar, né, é assim, que é assustador o caminho de quem não se esforça por fazer o melhor aqui, enquanto a gente está na matéria, né? Porque o sofrimento é um horror. Eu, pelo menos, eu fiquei, assim, super impressionada, né, com tudo que acontece. Aquele padre Domênico, por exemplo, aquilo Nossa Senhora! É imaginar ele desencarnado ali e preso por, como é que ele fala, grilhões, preso à matéria por grilhões, né? E precisa de aparecer uma figura para poder soltar ele dali, e aí ele enfrentar todo aquele é um calvário, né? Então eu fico assim, pensando assim, que orar e vigiar, e acho que é pouco, sabe?
A gente tem é que orar e vigiar, 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 e orar, e orar, e orar, porque é igual hoje que aconteceu comigo, na hora que você menos espera, vem um deslize, né? É claro que eu, no meu momento, assim, quando eu estou dona de mim, eu jamais falaria aquilo, nem pensaria, mas escorregou, né? Escorregou, assim, bem feito. Ele fez o mal, então, bem feito. Olha só quantas coisas más que eu fiz. Eu fiz um julgamento, eu condenei, né? E eu fui vingativa. Né? Então, assim, eu acho que se a gente... Eu não sei nem o que falar, sabe? Isso me assusta demais. E é isso, sei lá, não tem nem palavra para falar, a verdade. Mas é isso mesmo, Patrícia. Também, igual eu comentei outro dia lá numa conversa, acho que estava a Estela, não sei se foi separando a ração, eu vi um vídeo no Instagram de caçadores, né, com um leão, tinha matado um leão e estava lá com a arma em cima do leão, se gabando que tinha caçado o leão, né? Aí uma das pessoas que foi, tipo, acertar o telefone não se deu conta que estava vindo um outro leão. Quando ele deu conta, assim, só mostrou o leão pulando, assim, a mulher que saiu correndo, que estava lá com a arma lá, e o leão, ela saiu correndo, o leão pulou e o pessoal viu aquele grito de horror, né? Aí na hora eu falo com você que eu vi o vídeo várias vezes e sorrindo ainda, foi bem feito. Às vezes a gente se pega, né, com esse tipo de pensamento, tipo assim, matou o bichinho, ó lá, o outro leão vingou, né? Mas a gente se passa por esses momentos, sim. Eu acho que nós estamos aqui para poder aprender até o dia que a gente consiga automatizar esse sentimento de amor e não sentir mais esse tipo de coisa, entendeu? Essa tolerância, né? Que eu acho que primeiro nós vamos ter que ter tolerância com esse pessoal, para depois vir um amor. Numa comunicação que teve no seminário que o pessoal lá do módulo fez, no encerramento do seminário, teve uma manifestação de um companheiro espiritual, e ele sempre falava, ele por várias vezes, ele repetiu a mesma frase: não desista dos homens. Essa frase ficou tão marcada para mim, porque assim, a gente que lida com essa questão animal, se nós não tivermos a vigilância devida, nós chegaremos a tomar ódio dos homens, em razão de defesa dos animais. E, na realidade, pelo que diz o Ezequiel, cada um de nós que está hoje nessa causa de defender os animais, lá atrás, nós os matava. Então, nós tirávamos a vida deles. Comia carne. Não, mas pelo menos a gente comia, mas pelo menos não estava matando ele. Nós não estávamos matando, não é justificativa. Mas fazíamos por ignorância. Hoje, nós fazemos por conscientização. É por isso que o Emmanuel fala: antes eu pecava menos porque sabia menos, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, às vezes, quando a espiritualidade manifesta, e que eu vejo algum espírita, às vezes, dizer assim, como eu já escutei mais de uma vez, e com todo o respeito que eu tenho: pois eu vou chegar lá no mundo espiritual doente, porque parar de comer carne eu não vou parar. Então, é uma opção, tá certo? Porque a gente tem que respeitar a pessoa, mas ele está sabendo das consequências do que ele vai encarar depois. Ele melhor do que ninguém. E aí não tem Ezequiel, não tem Jesus, não tem ninguém, porque a gente para e pensa assim: as pessoas que estão nas zonas purgatoriais, não foi Deus que colocou elas lá, não. Ô Vicente, eu já vi o Haroldo falar o seguinte: durante a semeadura, ninguém está infeliz, está todo mundo sorridente, todo mundo é maravilha, né? Mas na hora da colheita, aí vem, pelo amor de Deus, vai tomar paz, quero ir, socorro, né? Então, olha, aqui, ó, nessa lição aqui, nesse capítulo que a Aline estudou, ela citou lá a velhinha que fala, ela vira e fala assim: eu fui espírita na Terra, segui doutor Bezerra de Menezes. Mas olha que interessante, se ela tivesse realmente seguido o doutor Bezerra de Menezes, ela não estava ali. Porque só ter o título de espírita não quer dizer nada, não.
Hoje, por exemplo, nós tivemos uma experiência maravilhosa, né? Na montagem das cestas foi uma experiência maravilhosa, sabe? Por quê? Com toda, é claro que o que a gente faz é construtivo, mas assim, no afã de todo mundo querer ajudar, de todo mundo querer fazer, então você não tem coordenação. Todo mundo é coordenador ao mesmo tempo. E não pode ser assim. Senão você não precisa de disciplina, você não precisa de hierarquia, né? Dizem que numa casa de ordem, né, Vicente? Hein? É uma dificuldade de seguir ordem. Por exemplo, Nossa um tem que Senhora. liderar. E aí que a gente vai entendendo por que o Ezequiel fala que o maior problema do espírita quando desencarna e chega ao mundo espiritual é porque ele não está disposto a seguir disciplina. Nós espíritas não gostamos de disciplina. Então, é uma das grandes dificuldades. E o mundo espiritual superior, ele é extremamente disciplinado. Olha que interessante. Nesse livro, a Aline leu ali, no momento em que eles estavam lá na região escuras, o André Luiz tomou raiva e ficou puto da vida. Aí, o que aconteceu? O Zé Nobre chamou a atenção dele na hora. Meu irmão, faz isso não. Você não tem o direito de julgar ninguém. Até porque você está em defesa das pessoas, que você não sabe por que essas pessoas estão aqui. Então, a gente tem que ter realmente bom senso e muito cuidado com isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Aline? Você está com a mão levantada aí? Ana. É a Ana, desculpa, é a Ana, vai lá. É só porque isso que a Patrícia tá falando é só uma coisa que eu venho refletindo comigo já há algum tempo. Eu acho que juntando isso que o Vicente está falando, assim, eu acho que é espírita, às vezes a gente, óbvio, né, quanto mais a gente sabe, mais cobrados seremos. Mas eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais generoso com a gente mesmo, de entender que a gente não é perfeito, que a gente vai errar. E que eu acho que mais importante do que entender que a gente vai errar eu errei, eu não, me martirizar quanto aquilo só vai me gerar mais sofrimento quanto aquilo. Já escutei gente que desiste tá ali num bom caminho, né, assim, procurando seguir ao Cristo e por se cobrar tanto ao erro que desiste, fala, deixa, na próxima encarnação eu tento de novo, já errei demais, cansa de tanto se cobrar. E eu acho que a gente ser um pouquinho mais generoso com a gente, às vezes, tira um pouco dessa carga e as mudanças elas começam a ser mais fluidas, que acho que a gente passa a ser mais consciente e aí vai ficando mais automático fazer a mudança, sabe? Assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Assim, de ver alguma coisa que discorda e fica tipo, viu? Bem feito, bem feito. Acho que todo mundo passa por isso, assim, e eu acho que tá tudo certo, sabe? Faz parte ali do processo. Se Deus não vai nos cobrar por isso, por nos amar, entender que a gente tem um processo, por que a gente vai ficar se martirizando, sabe? Então é só... Toda razão. Você falou uma coisa aí que me ajudou tanto, porque a gente sabe que todo processo educativo, por punição, não vai para frente. O processo educativo ele vai adiante por amor, né? E aí você falou uma coisa muito importante, que a gente tem amor, paciência e condescendência com a gente próprio, né? E eu, pelo menos, eu tento eu tendo a me cobrar demais, eu tendo a me punir demais, igual hoje eu fiquei extremamente mal depois que eu tive esse pensamento, sabe? Eu achei assim, putz, grilo, desse jeito eu não vou para frente, da mesma maneira que eu faço isso, eu vou fazer outras e outras e outras, e aí não vai ter salvação para mim. Então eu fico assim, angustiada com isso, sabe? Isso que você falou foi muito importante. Processo educativo através do amor. Muito obrigada. Outra coisa importante, Patrícia, que o Ezequiel vem falando também, para a gente parar de preocupar e ocupar. Às vezes a gente fica muito preocupado, igual você está aí, né, com essas coisas, se preocupando, se auto-julgando, se auto-punindo. Você já faz muitas coisas boas, então passar a pensar naquilo que você faz de bem. É igual, como diz o Vicente aí, sempre comenta com a gente, né?
o Evangelho de Jesus, né? Para a gente não ter esse tipo de preocupação. A gente está sempre agindo em prol do bem. Então, acho que isso que importa. E quando você falou essa questão que você fica pensando, igual está lá do Padre Domênico, na última reunião mediúnica, sexta-feira, eu tive 2 experiências lá. A primeira foi assim, maravilhosa. Eu conversei lá com 2 espíritos, parece que era espírito de luz. Estava numa alegria só, vendo só coisas boas, um jardim lindo, maravilhoso, descrevendo aquelas coisas lindas, né? A gente fica até assim, durante o atendimento, eu até fechei os olhos tentando sentir a alegria daquele espírito ali. Assim, gente, o que esse espírito veio? Eu fiquei pensando assim, o que ele veio aqui para fazer o quê? Tipo assim, será que ele veio para me ajudar ou eu ajudar ele? Eu acho que eu fui mais ajudado que ele. E depois eu atendi um outro espírito, que foi justamente o contrário. Ele se encontrava dentro de um poço, eu senti isso, então um lugar escuro, uma depressão, assim, que eu nunca vi igual, e tudo que você tentava fazer para animar, a pessoa não conseguia sair daquela coisa ruim, sabe? Então, realmente, a gente vai aprendendo cada dia, com cada tipo de experiência, que o ambiente que a gente vive, quem constrói somos nós mesmos. Então, você tenta impor, falar com aquela pessoa que está ali naquele estágio ali, e por mais que você fale com ela, ela não consegue sair. Então, você tenta dar esperança, né? Que nós estamos construindo o nosso destino. Sim. Na realidade, nós estamos vivendo hoje em razão de nossas construções anteriores. É o reflexo, né? Quem citou aí, por exemplo, que na hora de semear é muito bom, né? Fez a semeadura e a colheita. Então, o que acontece? Nós estamos construindo já o nosso destino futuro. Porque é lei de causa e efeito, a gente fala muito sobre essa lei de causa e efeito. Então, o que nós temos que trabalhar aqui é para nos melhorarmos. Melhorarmos. Agora, cada um de nós, dentro das nossas limitações, dentro de nossa visão. Então, o tempo que vai fazendo. Por isso que a gente fala que nenhum de nós vai virar santo. Nós temos que nos esforçar para melhorar, né? Mas a santidade não é um negócio assim, não funciona desse jeito. Então, a gente não precisa de preocupar, né? Nos preocuparmos aí em ter uma vida de santidade. Infelizmente, não tem como fazer isso, né? Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, uma escola difícil, uma escola pesada, tá certo? E na convivência com os companheiros é que a gente vai aprendendo mais, né? Então, nós falamos tudo o que é certo. As nossas receitas são perfeitas. Não tenha dúvida disso. Qualquer amigo seu que te pedir uma orientação, você vai dar uma orientação para ele perfeita. Mas você está receitando para o outro aplicar. Mas e você? Esse é o detalhe. Vicente, sabe o que eu fico pensando? Até todo mundo, né? Na verdade. Às vezes eu fico meio angustiada com o seguinte: o nosso caminho é individual, né? Então a gente vem aqui, a gente aprende a amar as pessoas da nossa família, mas cada um tem sua caminhada. Aí a gente escuta assim: a felicidade não é desse mundo, porque a gente está aqui, e aí se meu filho está com problema, eu não vou ser feliz. Aí tá, eu desencarno, meu filho desencarna, eu também não vou encontrar felicidade, porque se eu observar, suponha que eu esteja num caminho, mas alguém que eu amo não está nesse caminho, isso para mim também vai me causar dor. Então, cadê minha felicidade? Não é nem nesse mundo, nem em outro, nem em lugar nenhum, entendeu? Tem horas que eu fico pensando nisso, porque se a gente pudesse, a gente não controla. Então, assim, eu controlo o que eu faço, eu controlo minha caminhada, mas as pessoas com quem eu convivo, eu não tenho controle. Então, se elas desencarnam e elas fizeram escolhas, né, que não foram felizes, quando eu desencarnar, isso também vai me angustiar, porque assim, a gente percebe até nos livros, né, na literatura, às vezes eles tentando ajudar e o espírito está lá e não consegue receber a ajuda. Isso é angustiante demais. O problema, Isabel, é que nós somos materialistas. Esse é o problema. E a visão que a gente tem na Terra, por exemplo, você citou aí, os meus filhos, né? Até quando eles serão seus filhos? Porque eles são filhos de Deus.
Os nossos filhos. Eles não são nossos filhos, eles são filhos temporários. Sim, então que não seja meus filhos, mas alguém que eu amo. Mas você vai deixar de amar porque a morte tirou o corpo? Não, mas pessoas, espíritos que eu amo, que estão em escolhas que não sejam felizes, por exemplo. Como é que eu vou alcançar a felicidade se eles não estão num caminho reto? Sem nenhum problema. Nós acabamos de ter a lição de Zenóbia e Padre Hipólito. Está no trabalho no bem. Do Padre Hipólito, não, do outro padre aqui. Olha que interessante. Padre Hipólito mesmo. Ele ficou quantos anos? Quantos anos ele ficou no umbral preso? Não foi Hipólito que ficou preso, não. Não, o Hipólito era o pregador. Sim. Olha para você ver. Ele ficou mais de 40 anos e ela sequer conseguia tirar ele do lugar em que ele se colocou. Você citou os grilhões aí, o Willi que ele citou os grilhões. Eles sequer conseguiam tirar ele do lugar onde ele se colocou nas zonas purgatoriais. Então, você imagina o que a mente dele estava cobrando. Então, Isabel, eu tenho em mente o seguinte, que esse processo de entender a felicidade, nós estamos tão longe disso, porque tudo que nós achamos que é felicidade, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós achamos que é felicidade é a desgraça. E o que nós achamos que é a desgraça é o caminho da felicidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na desgraça real. Então, se um camarada lá fora lê isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer, esse povo está tudo doido. Mas olha que interessante. E na realidade, tudo que nós achamos que é felicidade na Terra, na realidade não é. Porque é momentâneo. A felicidade ela não pode ser de minuto. Ela tem que ser a de eterno. E o que nós vivemos aqui é de momentos de alegria. Então, assim, ao desencarnar, você vai reencontrar verdadeiramente com os seus. Que é a sua família espiritual. A família espiritual, ela perpetua. A família consanguínea, não. Ela não perpetua. Mas a espiritual perpetua. Então, eu acho também que a felicidade está no trabalho no bem é que traz felicidade. É o trabalho em si. Aí que tá. Por isso é que Jesus, a gente cita muito isso, né, Aline? As passagens. Normalmente, quando eu estou conversando, eu gosto sempre de citar as passagens do Evangelho. Porque se o que Jesus trouxe foi um roteiro para nós encontrarmos o caminho que nos leva à felicidade, porque isso é o Evangelho, então é o seguinte, é fácil de aplicar isso? É claro que não é. É claro que não é. Ser espírita é fácil, ser católico é fácil, ser protestante é fácil, mas ser cristão, não. Porque o cristão é aquele que realmente procura seguir o roteiro do Evangelho. E seguir o roteiro do Evangelho, gente, é viver o bem. O que é o bem? É saber conviver. Diz que conviver é viver duplamente. Então, assim, por exemplo, eu convivo aqui com a Estela. Hoje é só nós dois aqui, os cachorros. Quantas vezes nós divergimos em nossas opiniões? Agora, se nós dois começarmos a brigar por causa de nossas opiniões, nós estamos agindo contrário à lei. Hoje eu citei aqui, nós tivemos a experiência lá na colônia. Começou aquela discussão, todo mundo queria impor alguma coisa e, na realidade, estava todo mundo errado. Por quê? Porque cada um quer impor uma visão de que, na realidade, ele está chegando ali naquele momento para fazer e ele já não tinha experiência do que estava feito antes. Então, você já tinha uma visão, você já tinha uma... Por isso, nós ainda precisamos de viver hierarquias. Isso é fato. A Ana quer falar aí, vai lá. Não, é só porque o Vicente acabou falando mais ou menos a linha de raciocínio que eu tenho, assim, de que eu acho que a gente só vai entender a felicidade quando a gente entender que cada um está exatamente no caminho que precisa estar e que aquele caminho já é um pouco melhor do que ele estava. Então, ele não está num caminho ruim, ele já está melhor. E que talvez a nossa felicidade vai ser entender isso, né? Porque se Deus não deixa que caia uma folha da árvore sem que ele permita, ele vai deixar um filho amado em um caminho totalmente errado e desprotegido.
Então, talvez a felicidade esteja aí e também de entender que ele está amparado e que você também pode se tornar um amparo eventualmente, né, ali igual a mãe do Padre Hipólito, né, e tantos outros que estavam ali em auxílio dele. Eu acho que a felicidade está aí, né? Eu acho que o Ezequiel até uma vez comentou isso, né? Que para ele, às vezes, é difícil ser feliz quando ele vê, por exemplo, um de nós sofrendo, ou quando ele vê um sofrendo. Mas talvez entender isso, talvez essa seja a felicidade, né? Que a gente vê que mesmo na dificuldade, assim, os espíritos nos livros do André Luiz, está todo mundo muito feliz, todo mundo sempre muito harmonizado. Né? Então, eu penso assim, pelo menos. Eu penso que, para a gente finalizar, é o seguinte, que nós somos muito imediatistas. A gente, por exemplo, não pensa que o espírito é imortal. Nós tivemos um início, mas nós somos eternos. Então, o que é esse tempo todo que nós estamos vivendo e aprendendo, até chegar a espírito puro? Né? Porque depois que todo mundo atingiu ser espírito puro, imagine todos os nossos familiares, todo mundo, atingir a condição de espírito puro, todos nós vamos viver a felicidade eterna. Então, quando chegar nesse momento, todos nós seremos felizes. E estaremos depois auxiliando os menores que estarão abaixo de nós. Então, essa condição... Você já imaginou o dia que você chegar um governador de um planeta? Pois é. Olha que interessante. Você é engenheiro. Imaginar. Olha que interessante. Você é engenheiro. Então, tudo que envolve construção, você tem que saber para você edificar, correto? Correto. Mas olha que legal. Todo dia tem algo novo. Você é médico. Se você ficar ainda lá no buticão lá atrás, você vai ficar parado no tempo. Então, para que você atinja a condição de um governador planetário, você tem que atingir a sapiência. Você tem que ser sábio. Sim. Você governar uma casa, um planeta tipo Terra, você tem que conhecer de tudo que está aqui dentro dessa casa. Você tem que conhecer toda a estrutura que está aqui. Olha que legal. Então, o Cristo planetário, ele, para atingir essa condição, ele passou por todas as experiências para poder chegar a essa condição. Agora, qual que é o tempo que cada um de nós vai levar? Nós ainda temos que caminhar alguns bilhões, milhões de anos aí para frente. Não tenha dúvida disso. Porque a gente experimenta na Terra, que as pessoas acham que a vivência é na Terra. Não. A Terra é lugar de experimentação. A verdadeira vivência nossa é no mundo espiritual. Sim. Porque você vai viver reflexo. Aqui, inclusive, você precisa de esquecer parte do que você vive. Então, é experimentação, aqui é laboratório. Mas a sua vida real é no plano espiritual. Como diz a espiritualidade, a sua casa de origem não é a Terra. É isso aí. Observe. Oi. Eu só não queria esquecer a matemática para não ter que voltar e aprender tudo de novo. O resto eu topo aprender. Patrícia, você pode ter certeza que agora você está lidando com o cachorro. Né? Você vai ver da próxima, você vai ter que lidar com homens. Opa! Aí que é o verdadeiro, pega para cá. Essa que é a mais difícil. Mas ela já lidou, Vicente, ela foi psicóloga. Como dizia Jesus, quando ele chama Pedro, venha para você continuar a ser pescador, mas pescador de almas. Essa que é a parte difícil. Né? Mas nós vamos chegar lá. É isso aí. Vicente, antes da gente fazer a prece final, para o próximo estudo, você já pensou em alguém? Louvor e Gratidão, capítulo 9, a Ana Souza. Ana. Tá aí, Ana, dá a missão para você. Beleza? Então tá ótimo. Vou pedir, então, deixa eu ver, vou pedir a Patrícia fazer a prece final, Patrícia, para nós. Tá mudo. Vamos abrir nossos corações em agradecimento a tudo aquilo que nós tivemos oportunidade de aprender
a nos escutar, a escutar uns aos outros, tantas lições, tantos conhecimentos compartilhados, e que a gente possa levar todos esses conhecimentos, todo esse amor que a gente reforça a cada encontro, que a gente possa levar a vida fora e compartilhar com todos os nossos irmãos carentes do nosso afeto, da nossa aproximação, do nosso empenho em querer ajudá-los e poder amá-los. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa semana. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite.